Bom dia, bom dia, bom dia. Dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, por que tem entidades que parecem com demônio? Aí eu perguntei para a pessoa, né, o que seria. Ela falou, quando eu vejo gira da esquerda, os Exus lá, eles parecem demônios. Muito bem, ótima pergunta, tá? Isso é ótimo para quê? Para ir desmistificando a cabeça das pessoas. Bom, vejam bem, você tem espíritos, ok? Dentro dos espíritos nós temos duas classificações. Nós temos espíritos que a gente vai classificar como não trabalham, tá? Mas não é bem isso. Só para vocês entenderem, tá? Espíritos normais, que é tipo, eu faleço, você falece, desencarnou fulano, desencarnou ciclano. Somos os espíritos padrões, tá? E vocês têm no plano espiritual os espíritos de trabalho. Muito bem. Dentro desses espíritos de trabalho, os normais, beleza, tá? Então aqui a gente não vai nem estudar, a gente vai entrar nesses daqui, de trabalho, tá ok? Dentro dos trabalhos, nós temos várias linhas. Nós temos espíritos de trabalho que trabalham na Igreja Católica, por exemplo. Eu tenho espíritos de trabalho que trabalham na Igreja Evangélica. Eu tenho espíritos de trabalho que trabalham no Candomblé. Eu tenho espírito de trabalho que trabalha na Umbanda. Um diferente do outro, né? Tem gente que mistura tudo. Não, totalmente diferente. Quimbanda, totalmente diferente. No kardecismo. E assim por diante. Tá? Só que é o seguinte, na católica não tem corporação, então você não vê e não percebe os trabalhos. Na evangélica, você vê algumas coisas, algumas anomalias, mas você não vê incorporação, só quando é do demônio. E quando é do demônio, sai quem? Os que parecem com os Exus. Vocês vão entender por que parece. No Candomblé, muito similar com o da Umbanda, mas não é igual, tá? Eles têm várias linhas. Então tem linha, tá, são várias linhas. A Umbanda também várias linhas, e o kardecismo várias linhas. Como a pessoa pegou e perguntou entidade que parece demônios, nós temos que entender o seguinte. Primeiro você tem que entender o seguinte. Quando as entidades estão trabalhando, ela coloca um vestimento, ela coloca um uniforme de trabalho. Vamos dar um exemplo. Se amanhã você for contratado para fazer uma animação de festas, por exemplo, você vai colocar roupas de super-heróis para atender as crianças. Você vai fazer um jeito que não é seu, você vai começar a falar: oi, tudo bem, criancinha? Onde você tá? Nós estamos aqui. Você vai falar diferente. Você vai encenar coisas diferentes. Por quê? Porque o seu trabalho demanda daquele tipo de apresentação. Ok? Muito bem. Então, dentro disso, o que nós vamos ir trabalhando, entendendo? Que as entidades, elas, quando se parecem com Exus, as entidades, elas representam humanos encarnados. Olha só como é que é interessante. Então, quando a entidade parece com demônios, na verdade, ela está representando humanos. Credo, professor, será? É. Se você nunca foi num centro de Umbanda, numa gira da esquerda, você nunca vai perceber isso e entender isso. A partir do momento que você vai numa gira de esquerda, numa gira de Umbanda,
e você vai conversar com o Exu, ele vai chegar assim, o que você quer aqui? Vamos bater uma papo, vamos sentar aqui, vamos tomar, quer tomar uma cachaça aí? Tem uns que nem cachaça tomam, mas representa com água ou com alguma coisa do gênero. Para não prejudicar, porque está tendo uma certa evolução, eles também estão evoluindo o cenário, tá? Bom, muito bem, tanto é que tem relatos, pesquisas, demonstrações de pessoas que estavam incorporados, tomavam álcool e depois de lá iam fazer medição, não tinha nada no corpo. Você fala, como que pode isso? Surreal, tudo bem. Não é o espírito que tomou, ele tirou, porque ele não pode prejudicar o médium. Ele só precisou para uma encenação e não que ele consumia de fato. Mas, como tudo tem mas, porém, entretanto, tudo mais. Professor, não existe a possibilidade de fato ter uma entidade fingindo ser de luz e ser um demônio? Sim. Então você tem entidades que são demônios, que as pessoas acham que são entidades. Parecem com entidades, mas não são. Professor, mas esses que parecem que são demônios de fato, eles não parecem com os Exus? Parecem. Eles não fazem igualzinho os Exus? Fazem. Então por que os de luz pega e faz a representação do Exu? Porque ele vai representar o lado demônio humano, dos humanos. Então é uma representação. O que ele está fazendo? Ele pega e molda para você conseguir fazer um tipo de um espelho. Exemplo. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, relatam e falam que amam de paixão a gira da esquerda. Por quê? Porque eles falam igual a gente, eles tratam as coisas igual a gente, fala na cara o que precisa falar, faz o que precisa fazer. Ele fala, vamos resolver isso, faz isso e tal. Ele dá corda para as pessoas, certo? Ele faz o papel daquele seu amigo da sociedade que fica querendo te apresentar uma coisa para você. Vamos lá, experimenta esse trem aqui, é boa. Aí você vai, se lasca. A hora que você vê, você já está consumindo cigarro. A hora que você vê, você já está usando porcaria. A hora que você vê, você já está roubando coisas aí. Bom, entrou porque quis, foi porque quis. O outro só ofereceu, só estimulou, certo? As entidades têm muito disso, não só Exus, tá? Todas as entidades têm muito disso. Só que, para que nós não possamos pegar e ser, como é que a gente pode falar, preconceituosos, a gente precisa estudar. Quando a gente começa a conversar e bater papo com os Exus, eles vão mudando. Quando você chega num nível mais evoluído e vai conversar com o Exu não fica mais conversando com você como se fosse malandro. O que você quer? Ele não fala mais assim. Ele começa a falar igual um lorde, igual um espírito mesmo. Sim, compreendo. E nós devemos fazer tal coisa, assim. Por isso que acontecem as coisas, que vai para cá e vai para lá, e vai da ponta cabeça e faz isso aqui. Ele muda. E quando você vai entendendo e percebendo, você vai entendendo que tem um porquê dos espíritos se moldarem como um caboclo, que é um índio, como um preto velho, que é um velhinho, como um Exu, que é um demônio. Tudo isso tem uma importância. Por quê? Porque ele mostra esse lado e pega e fala para você. Esse lado é assim que funciona. Você quer? Tem certeza? Ele dá corda para você. Ele testa você. Ele faz tudo o que um demônio quer, mas é de luz. O demônio, ele vai cobrar coisas, pedir coisas. Eu quero isso, eu preciso disso, oferenda. Tudo que fica pedindo oferenda demais, esquece. Espírito de luz não fica pedindo. Ele não quer que fique se alimentando. Isso eles não querem. Eles instigam a pessoa em outras coisas. A fazer algum trabalho para conseguir coisa grande e tal. Eles instigam. Porque lá na frente ele pega.
Então tem um porquê, tem um porquê. Só que mesmo assim as pessoas não percebem que na verdade ele está externando o nosso espírito demoníaco. Aquele lado demoníaco nosso é que está sendo externado. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Jamais é verdade absoluta. Gostou? Compartilhe o vídeo. Deixe de dar o seu joinha. Namastê.